E o tema é o Deus missionário. Olha que poderoso. Mas vamos lá, a carta aos Filipenses, ela já foi introduzida muito bem. O pastor teve uma exposição muito bem colocada, muito bem contextualizada no último culto. Mas eu quero aqui, compartilhar com vocês alguns dados. Ela foi escrita por o apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, 10 anos depois de Paulo ter passado por Filipos. E ele está preso agora, não sabemos se Roma, Cesareia ou Éfeso, e ele recebe mais uma vez uma oferta, um suporte dessa generosa igreja, que é a igreja dos Filipenses. Então Epafrodito chega nessa igreja, ali nessa prisão, que provavelmente era um calabouço, se nós formos estudarmos aí o contexto das prisões ali do Império Romano. Estava ali, pode ser que preso, a um soldado. E ele recebe essa oferta dessa igreja, e Epafrodito o atualiza sobre a situação da igreja em Filipos, que faz o apóstolo escrever essa bela carta, atendendo ali as necessidades, exortando, encorajando essa igreja que também passava por perseguições. Paulo já fundou essa igreja nesse contexto, onde ele chegou lá e foi preso com Silas, e aquela prisão de Paulo resultou ali numa validação do evangelho. As pessoas queriam ouvir aquela mensagem daqueles homens que eram capazes de ser presos por essa mensagem. Paulo ali ganha o soldado e ali faz um reboliço na cidade, e assim nasce a igreja de Filipos. E a igreja de Filipos, a cidade dos Filipenses, ela era uma pequena Roma, era conhecido como uma pequena Roma. Era uma cidade muito importante, com bastante ali militares, aposentados. Então o culto ao imperador era um culto muito era muito presente em todo o império, mas em Filipos era algo muito importante. Então, de repente, chegam uns doidos falando que agora existe um novo Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. E que todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que ele é o Senhor. Então, isso causou um problema para aquela igreja, eles passam a ser perseguidos, e Paulo escreve essa carta para encorajá-los, exortá-los, mas encorajá-los a continuarem firmes na fé, declarando que Jesus é o Senhor. A carta dos Filipenses, ela vai carregar alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Nós vamos ver ali, Filipenses capítulo 1, 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para terminá-la, completá-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem não conhece esses textos tão conhecidos, tão poderosos? Mas é no capítulo 2 que nós vamos encontrar ali o hino cristológico. Para mim, um dos trechos mais belos de toda a palavra. Provavelmente, essa era uma canção que a igreja era conhecida da igreja primitiva. E Paulo insere ali na carta, e ele encaixa toda a mensagem. Parece que esse hino cristológico, essa perícope, esse recorte, esse texto, ele dá o tom, a essência de toda a mensagem da carta. Mas eu vou além. Esse hino, ele carrega não somente a mensagem da carta, a base da mensagem da carta, daquilo que Paulo está escrevendo aos Filipenses, mas a mensagem de todo o Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, que diz: tende em vocês a mesma atitude, o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas se esvaziou, se tornando servo, semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que é acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, para que no nome de Jesus
todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau, que mensagem, meu querido. Você pode aplaudir o Senhor por essa mensagem tão linda? Que canção, que mensagem. Isso revela essa obra de um Deus que saiu da plenitude da sua glória, da sua majestade, do seu trono. Se esvaziou, anulou até atributos divinos para se limitar na forma humana, se deixar ser cuidado ali por uma jovem menina, um homem de uma profissão comum, de crescer numa periferia, de ser rejeitado pelos seus, de ser desprezado pela sua família, pelo seu povo, mesmo ali realizando milagres, mesmo ali servindo as pessoas, mesmo lavando os pés daquelas pessoas, foi desprezado, foi preso, foi açoitado, morreu da forma mais humilhante que um ser humano poderia morrer naquela época, que era a morte de cruz. Por isso que a canção enfatiza, obediente até a morte, e a morte de cruz, porque era só a ralé da sociedade. Um cidadão romano nunca seria crucificado, mas a ralé da sociedade que merecia essa morte. Jesus foi morto como uma pessoa da mais baixa classe, por mim e por você, por estar debaixo de um envio, por estar cumprindo uma missão. Mas isso precisa mexer com a gente. Essa é a mensagem do Evangelho, que nós servimos a esse Deus, um Deus missionário, que mudou a história, que toda essa narrativa, toda essa história era completamente inédita. Enquanto as pessoas, era comum elas subirem no alto dos montes, fazerem sacrifícios aos seus deuses, o nosso Deus desceu ao vale para se fazer sacrifício por nós. Ele veio, ele saiu da onde ele estava para cumprir uma missão debaixo do envio do Pai. Esse é o Deus que habita em mim e em você, o Deus missionário. Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e ele deixa uma ordenança para os seus discípulos. Ele vai dizer em Lucas capítulo 24, 49, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E lá em Atos capítulo 1, 8, ele vai dizer que quando eles fossem revestidos desse poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então percebe que Jesus ele veio debaixo de uma missão, debaixo de um envio, ele cumpre essa missão, mas ele não encerra a missão, mas ele deixa essa missão agora em continuidade nas mãos agora dos seus discípulos. Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, e a palavra poder no grego é dínamos, é um poder explosivo. Abre um parênteses, né? Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é para nós apenas sentimos a presença, sentimos o arrepio, falarmos em línguas para edificação própria. Mas dentro do contexto de Atos, o Espírito Santo tinha uma função: capacitar aqueles homens e mulheres para serem testemunhas da mensagem do Deus missionário. Então eles recebem esse poder. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, reveste aqueles homens e aquelas mulheres. Eles falam em línguas e idiomas de outras nações, aquelas pessoas recebem a mensagem de Deus, elas se convertem. Pedro, na sua primeira pregação, depois desse poder explosivo do Espírito Santo, ele prega, 3.000 pessoas se convertem. E as pessoas elas começam a voltar para as suas terras, elas voltam para as suas casas e começam a nascer comunidades cristãs. É assim que a igreja de Roma nasce. A igreja de Roma não foi plantada por nenhum apóstolo,
mas foi pelo Espírito Santo, depois de Atos capítulo 2, aqueles crentes que receberam a mensagem ali, no dia de Pentecostes, elas voltam para Roma e fundam e formam a comunidade mais forte, né, do Novo Testamento, a Igreja de Roma. E assim começa a expandir a missão. Os apóstolos cheios do Espírito Santo, eles ainda aguardam um tempo em Jerusalém, mas depois, devido a uma grande perseguição, eles começam a se espalhar. E eles começam a levar a mensagem, eles começam a dar continuidade à missão de Jesus. E eles passam a pregar em vários lugares. A igreja começa a avançar na Europa a partir de Filipos, a primeira igreja, né, fora de Roma, mas fundada pelo apóstolo Paulo a partir de Filipe e Roma. A igreja na Europa ela ganha a sua evidência. Mas os apóstolos eles foram para a Etiópia, Capadócia, Pérsia, e tantos outros lugares, e agora essa missão começa a se espalhar. O tempo passa, a perseguição ela fica cada vez mais intensa, e alguém diz que o sangue dos mártires era a semente da igreja. A igreja não para de crescer. Quanto mais perseguida a igreja, ela não para de crescer. Aquelas pessoas estavam sendo as testemunhas, estavam cumprindo o ID. No ano de 300, o imperador assume, e a igreja agora, daí em diante, ela passa a se afastar das doutrinas apostólicas. A igreja começa a entrar numa era de apostasia. Mas lá em 1500, depois de tanto tempo, a igreja se desvirtuando, se afastando da doutrina dos apóstolos, haveria um movimento que seria chamado de a Reforma Protestante. Um homem chamado Martinho Lutero, mesmo sendo precedido de outros homens, ele é o estopim da reforma, e a igreja ela tem esse movimento de retorno às Escrituras, retorno às doutrinas apostólicas. E agora nasce essa fé reformada, a fé protestante, e a igreja tem um novo tempo de guinada, é tomada a Europa, Itália, Suíça, Alemanha, tantos países ali, Holanda, eles são agora predominantes da fé protestante. E agora, esses países incendiados novamente, de ter voltado às Escrituras, de ter voltado ali às doutrinas apostólicas, tendo essa consciência missional, eles começam a espalhar novamente missionários pelo mundo. E, consequentemente, ali nessa mesma época, havia um país que estava sendo descoberto. O nome dele era Brasil. A reforma foi em 31 de outubro de 1517. O Brasil foi descoberto em 1500. A partir de 1550, o Brasil já começa a receber missionários desses países da Europa. Homens e mulheres de Deus começam a chegar no Brasil, trazendo essa mensagem, trazendo essa obra maravilhosa descrita nesse hino cristológico, que Jesus, ele veio e morreu por nós. E de 1550 até 1900, houveram várias tentativas missionárias, muitas frustradas. Essa primeira investida missionária, 3 homens foram assassinados no Rio de Janeiro. Os huguenotes vieram aqui para pregaram o evangelho dessa fé reformada e foram assassinados, foram os primeiros mártires. Depois os holandeses. Outros homens vieram e tentaram implantar a igreja, nascer uma igreja aqui de brasileiros para brasileiros, uma igreja nativa. E a febre amarela leva a vida dessas pessoas, leva a vida da esposa de um deles. E muito sangue é derramado. Vidas são gastas. Investimento, como o pastor falou aqui. O evangelho chegou em nós também porque pessoas, homens e mulheres investiram. E entre 1800 e 1900, aí sim, começam a nascer igrejas estruturadas, onde a palavra é pregada no nosso português. E o evangelho daí em diante não parou mais. Até que em 2023 nós estamos aqui em Extrema, na Igreja Apostólica Templo Vivo, com as nossas vidas transformadas por esse evangelho do Deus missionário. Você entende a importância da missão?
Quando nós olhamos essa história que eu contei, extremamente resumida, simplificada e até harmoniosa, é muito mais complexa do que isso, nós temos a impressão de que a missão acabou. Nós temos a impressão que a missão ela foi realizada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a missão é uma tarefa inacabada. Diga aí para o seu irmão do seu lado, a missão não acabou. A igreja, por mais que a igreja tenha agido como se a missão tivesse acabado, a igreja tem estado distraída. A igreja tem andado desequilibrada, vamos dizer assim. No geral, existem muitas igrejas que têm sim muita consciência missional, mas muitas estão realmente voltadas apenas para dentro. E a igreja precisa ser voltada para dentro. A igreja precisa de comunhão, a igreja precisa de unidade, a igreja precisa de afetos entranháveis. A igreja precisa ser uma família. A igreja precisa ser uma panela, mas precisa ser uma panela com a tampa aberta para receber novas pessoas. Nós precisamos estar voltados para dentro, mas sem deixar de olhar para fora. Porque a igreja, ela não pode ser, a missão ela não pode ser tratada como um departamento da igreja. A missão ela não pode ser tratada como um ministério da igreja. A missão ela não pode ser tratada como um evento. A missão é a própria igreja. A igreja é a missão é a igreja. Nós estamos envolvidos nessa obra missionária do que o nosso próprio Deus, o Deus que nós adoramos, ele é o missionário. Nós temos esse Deus missionário habitando dentro de nós, e como que a missão vai ser algo à parte? Como vamos estar desconectos da missão? É impossível. Se nós não queremos ter esse comportamento missionário, nós precisamos escolher outro Deus para servir. Porque Cristo não dá. A missão é a própria igreja, a missão é a vida da igreja. A igreja está na terra para dar continuidade à missão de Jesus. É por isso que nós estamos aqui, senão nós já estávamos no céu, porque todas as outras tarefas, que são muito boas, nós vamos ter a eternidade para fazer. Por mais que às vezes eu não tive a oportunidade de tomar um café na sua casa, mas lá na sua mansão celestial eu vou, certeza. Nós vamos ter tempo para isso. Convida eu lá. Quero ser seu vizinho. Nós vamos poder adorar muito no céu. Nós vamos poder ter muita comunhão com Cristo, com os irmãos. Mas missão é aqui e agora. A igreja tem gastado muita força, muita energia, muito dinheiro em tantas coisas que não deixam de ser importantes. Mas como eu disse, a igreja está desequilibrada. Precisamos equilibrar. Precisamos trazer de volta a consciência missional. E nós vamos chegar lá, não pense que missões é só transculturais, não, tá? Nós vamos chegar lá. Você vai encontrar o seu lugar nessa missão. E a igreja tem investido em conferências, confrarias, em treinamentos, e é isso, e é aquilo, e teologia. Mas se tudo isso não tiver voltado para a missão, nós estamos perdendo foco. Teologia, que é o nosso departamento, que a gente tem tentado servir a igreja nessa área, não serve para nada se for só para mim se encher de informação. Não serve para nada para mim ficar em rodas e discussões teológicas. Se não for para ser testemunha, não serve para nada. Se não for para ser um apologeta que vou defender a minha fé, não serve para nada. Não adianta eu ser o melhor palestrante, o pregador, não adianta ser o melhor baterista, não adianta se nós não estivermos, se tudo isso não estiver voltado também para a missão, para a mensagem de Jesus. A missão não acabou. A tarefa está inacabada. Jesus disse
que nós seríamos testemunhas quando recebêssemos o Espírito Santo em Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra. Você tem o Espírito Santo aí, irmão? Quem aqui tem o Espírito Santo? Amém. Então essa mensagem é para nós. Eles receberam lá, mas nós também recebemos quando recebemos a Cristo. E vamos ver como que estão esses lugares, os confins da terra. Segundo o Centro Nacional de Pesquisa Científica na França, dos 7,8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas que há no mundo, apenas 2,5 bilhões de pessoas se consideram cristãs. É muita gente. Mas, desses 2,5 bilhões, 900 milhões de pessoas, há uma discrepância muito grande aí de 900 milhões para 2,5 bilhões, se consideram protestantes. Dessas 900 milhões, aproximadamente 600 milhões se consideram evangélicas. E o que é evangélico? São pessoas que são voltadas para a comunidade local e anunciar a mensagem que Deus salva, cura e liberta. Dos 7 bilhões, 600 milhões acreditam e vivem nessa realidade evangélica. E aí a gente olha dentro desse evangélico hoje e a gente percebe que ainda assim há muitos evangélicos que precisam ser evangelizados. É assim que está mais ou menos, essa pesquisa ainda é de meados de 2020. Para você ver como há muito trabalho. Aproximadamente 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram o Evangelho de Cristo no mundo. 3 bilhões de pessoas. Segundo a organização Wycliffe, em 2020 também saiu uma pesquisa de que das 7.360 línguas faladas no mundo, 56% ainda não tem uma Bíblia traduzida no seu idioma. Você percebe como nós no Brasil somos privilegiados? Você percebe como a igreja no Brasil é uma igreja privilegiada, e o Paulo Júnior foi ousado, né? Chamou a nossa igreja, ela é gorda e moderna, que teme em passar pela tribulação, né? Na vertente teológica, onde a maioria dos estudiosos acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, e a igreja brasileira treme com isso. Porque nós somos é muito confortável ser cristão no Brasil. Nós temos Bíblia em várias traduções para a gente escolher. A gente põe aqui na tela, põe nessa tradução, põe naquela, põe na outra, volta nessa. Somos abençoados, liberdade de cultuar na rua, de alugar um local público, coisa que eu não consigo em Portugal. Não consigo pegar um prédio público e fazer um culto lá. Nós somos abençoados no Brasil. E a igreja tem agido, tem andado como se a missão estivesse acabado. É assim que estão os confins da terra. Há muito o que se fazer. E como está a Judéia e Samaria, que a gente pode aplicar na nossa realidade, o Brasil? Há ainda muitos povos não alcançados ou pouco alcançados. Segundo aí o portal Batista de Missões, com fontes em censos do IBGE de 2022, há ainda 896.917 pessoas indígenas no Brasil. Muitas dessas nunca ouviram falar de Jesus, muitas dessas nunca ouviram ainda o homem branco. Olha o trabalho que ainda tem para fazer. Sertanejos, as pessoas que vivem no sertão do Nordeste, pessoas que estão limitadas ali pela miséria, sendo exploradas ali por políticos locais, enraizadas na sua religiosidade ali cultural, que moram em lugares de difícil acesso. E graças a Deus, existem igrejas que estão trabalhando, mas há muito o que se fazer. Quilombolas, que são comunidades de resistência de escravos africanos. Ainda existem muitas dessas comunidades que precisam ser alcançadas. Comunidades ribeirinhas da Amazônia. Samuel está indo para lá, já está lá, né, pastorzão? Samuel está lá em missão. O pastor Luciano esteve lá. Nessa realidade, quantas pessoas nos milhares de quilômetros que há daqueles rios. Muitas e muitas famílias. Deixa eu pegar o número aqui. Mais ou menos 16 milhões de habitantes nessa região norte do país. Muitas delas estão nessas 3,6 milhões
de quilômetros navegáveis do rio, moram nas regiões ribeirinhas, onde às vezes as pessoas, para fazer uma célula, elas rodam horas de barco para fazer uma célula, para alcançar essas pessoas. Há muito trabalho para se fazer. Ciganos, pessoas que elas recebem muito preconceito, um sincretismo religioso. São fechadas às vezes não, às vezes são abertas. Há uma pluralidade nesse povo, que lá em Portugal também existe. São pessoas que muitas vezes elas têm esse preconceito, recebem esse preconceito, muitos têm até medo deles. Se a gente tem esse preconceito, esse medo, como o evangelho vai chegar na vida dessas pessoas? São povos que precisam ser alcançados. E Jerusalém? Onde é nossa Jerusalém? Extrema. Como está a nossa cidade? Como está a sua cidade? Como está a sua rua? Existem ruas aqui, se a gente contar, existem 10 igrejas na mesma rua. Mas Extrema já é conhecido como a cidade do Senhor Jesus? Já vivemos um grande avivamento? Pessoas estão vindo aqui para ver a sociedade mudada através do Evangelho? Você conhece o seu vizinho da direita, você conhece o seu vizinho da esquerda, ele já conhece Jesus? O seu vizinho da frente? Existem outras pesquisas, mas essa eu não conseguia encontrar os dados. Mas eu lembro, numa das pregações do Hernandes, ele traz alguns dados desse, que poucos cristãos, na sua trajetória, conseguiram levar pelo menos uma alma a Jesus. Às vezes, em muitos anos de cristianismo, nós não conseguimos ganhar uma alma para Jesus. Às vezes é o Espírito Santo mesmo que ganha, igual a igreja de Roma. Traz aí os visitantes e pela graça a gente consolida e batiza e glória a Deus. Mas passa ano e a gente está voltado apenas para dentro. Só em aprender teologia, só em aprender a tocar um louvor novo. A igreja, muitas das vezes, ela é usada como conveniência. Deixa eu lá e buscar a minha bênção. Deixa eu lá buscar a minha resposta. Deixa eu buscar lá a minha libertação. E tudo isso acontece. Deus é bom. Deus nos abençoa de todas as formas. Mas como o pastor também aqui já falou, as coisas que o Senhor nos dá, querido, tanto carro quanto casa, quanto recursos, quanto posição dentro de uma empresa, uma posição de influência, tudo isso tem um propósito. Deus não faz nada porque você é bonzinho, não. Não foi assim com Abraão, não foi assim com Moisés, não foi assim com José, não tinha nada a ver com eles. Tinha um propósito em tudo o que Deus fez, toda na narrativa bíblica, há um propósito de Deus. E aquilo que Deus tem colocado na sua mão, querido, não é à toa, não é apenas para você ser feliz, não é apenas para você fazer a sua família feliz, mas não é um fim em si mesmo. Esse é o problema. O problema é que nós queremos fazer de tudo um fim em si mesmo. Só que se nós olharmos na palavra de Deus, em toda a narrativa bíblica, em toda a história, nós vamos ver que existe um plano maior. Existe um propósito maior. E nós só estamos nessa terra de passagem porque nós estamos dando continuidade na missão do Deus missionário. Nós precisamos despertar essa consciência missional. Nós precisamos entender que na missão nós não podemos acostumar com conforto. Nós não podemos nos apaixonar por lugar onde Deus nos está colocando para realizar essa missão. Você já ouviu falar de um soldado que foi para o Afeganistão? E aí quando o general chama a tropa, ele não voltou não, comprou um terreninho lá, casou lá e está por lá agora. Não, um soldado está lá, um soldado não tira o seu coturno. Um soldado, ele não solta o seu rifle. Porque quando ele está descansando, quando ele está desfrutando, às vezes, de uma paisagem lá, que para quem não sabe, o Afeganistão é lindo também. Com certeza, aqueles homens eles podem ter desfrutado de momentos de descanso, de momentos de conhecer algo. Mas um soldado nunca perde a sua consciência missional. Ele nunca esquece o porquê ele está nessa missão. E nós podemos desfrutar desse mundo. Eu estou lá na Europa, quantas oportunidades eu vou viver, e já vivi, e vou viver ainda. Mas eu não vou me apaixonar pelo lugar, pelo mundo, nem pelo que o mundo pode me oferecer. Tudo que nós fazemos lá,
tudo que eu estou fazendo. Eu estou no Brasil para fazer aquilo dar certo. Porque tem a ver com Deus. Tem a ver com aquilo que Deus me chamou. Gastei já o que eu tinha para gastar. Estou investindo mais estando aqui. Gastando o resto que não tinha. Porque eu estou numa missão. E eu tenho falado para as pessoas, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu estou aberto. Se Deus de lá quiser me mandar para o Oriente, para a Ásia, para a África, de volta para o Brasil, para o Quilombolas, para o Ribeirinho, eu não sei. Eu sei que eu vou gastar a minha vida, porque eu estou numa missão. Foi assim que Paulo, ele recebeu esse privilégio. Paulo, quando ele é alcançado, ele vai dizer, Romanos 1, 14 ao 16. Sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, ou seja, todo mundo. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ele vai dizer também em Romanos capítulo 9, se eu não me engano, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, nós não temos escolha. Se nós seguimos a Cristo, se nós servimos o Deus missionário, se o Deus missionário habita em nós, se nós fomos capacitados por esse Espírito Santo para sermos testemunha, nós não temos escolha. Nós precisamos testemunhar. Romanos capítulo 10, 14 ao 16. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão? Deixa eu ler aqui para a gente ficar na mesma linha, né? Que eu estou lendo na NAALI. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? O desafio é, diante a todas essas informações que você recebeu, da mensagem principal do Senhor, da história das missões no Brasil, no mundo e no Brasil, de que você é fruto de um Deus que disse sim ao envio do Pai, de um apóstolo que disse sim ao envio de Cristo e de missionários que disse sim ao envio da sua igreja. O que você vai fazer em relação a isso? O desafio é, existe uma resposta para isso. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Paulo vai dizer que o dispenseiro, ele precisa ser encontrado fiel. Na carta de 1 Pedro, capítulo 4, 10, se eu não me engano, vai dizer que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o que é um dispenseiro? É um mordomo, é um administrador. Deus tem te dado dons, meu irmão. Deus tem te dado recursos. Deus tem te dado influência. Para que você seja um dispenseiro fiel. Para que você administre. Para que você aplique. Para que você compartilhe a graça de Deus de múltiplas formas. Quantos estão dispostos a dizer, eis-me aqui, Senhor? Não importa se é nos confins da terra. Não se importa se é na Judéia e Samaria, o nosso Brasil. Não importa se é extrema. Não importa. Nós estamos envolvidos numa missão. Isso precisa mexer conosco. Não podemos mais nos confortar em vir para a igreja e receber uma palavra e voltar para as nossas vidas cotidianas, para os nossos objetivos e sonhos terrenos. Nós podemos fazer tudo isso em missão. Nós podemos entender que a mensagem está em nós, que nós somos as testemunhas vivas. E nesse caminhar,
podemos levar o evangelho às pessoas que estão indo para o inferno. Aquilo que Deus fez na minha e na sua vida não pode ficar conosco. Mas existem outras pessoas nesse momento que estão pensando em se matar, que estão pensando em desistir das suas famílias, que estão pensando em desistir da vida. E a salvação habita dentro de nós, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. A vida está em nós e nós precisamos compartilhar essa vida com as pessoas. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? É desafiador, querido, mas é isso é o cristianismo. Estamos em missão. Aleluia! E por onde eu começo? Vamos pôr em prática um pouco. Por onde eu começo? É interessante que as pessoas que Deus usou na história, elas estavam atentas ao seu tempo. Os evangelistas, eles estavam atentos que o grego era a língua corrente em todo o império. Em que língua eles escreveram os evangelhos? Em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Ele sabia que assim alcançaria o máximo de pessoas possíveis. Assim, mesmo que Marcos, nas suas dificuldades, Marcos é considerado um dos evangelhos que foi escrito mais de forma rústica. Talvez na dificuldade ali de um evangelista escrever, mas não, eu vou usar o grego para alcançar o máximo de pessoas possível. Lutero, quando ele promove ali a reforma protestante, e agora aqueles ensinamentos, aquele movimento de volta às doutrinas, eles precisavam alcançar o máximo de pessoas possíveis. E, consequentemente, naquela época, Deus estava dando a prensa de Gutenberg para a sociedade. Sabe qual foi o primeiro livro a ser prensado nessa prensa? A Bíblia Sagrada. Eles usaram os recursos do seu tempo. E agora a Bíblia poderia alcançar muito mais pessoas, aquelas informações. Ah, mas as pessoas não sabem ler? Sabe que esses movimentos, inclusive João Calvino e muitos outros, eles promoveram escolas. Vamos ensinar o povo a ler para eles conseguirem lerem as Escrituras. Isso é ser igreja. Isso é servir a Jesus, aquele que se fez sacrifício por nós. E hoje, querido, muitas igrejas também na sua época, hoje nós vamos ver muitos frutos disso na sua época, igrejas que tinham condições, elas usaram da televisão. Talvez tenha até alguém aqui, ou conhece alguém que foi alcançado por uma palavra na televisão. Ligou a televisão ali num dia e ouviu o evangelho, apesar de muitas dessas igrejas não é o evangelho que nós acreditamos, mas de algum modo Deus usou aqueles homens naqueles programas milionários, que é muito dinheiro para manter um programa na televisão, alcançou pessoas. Mas na nossa era hoje, nós temos uma ferramenta gratuita, a internet, que nós não precisamos investir milhões para nós estarmos lá pregando a mensagem. Essa é a ferramenta do nosso tempo. O grego foi na época dos evangelistas, a prensa foi na época de Lutero, a televisão foi nas décadas passadas, mas a internet Deus está colocando à nossa disposição. O diabo tem usado para muita coisa, mas o diabo não é dono de nada, querido. Vamos ocupar esse espaço. Glória a Deus, tem pessoas já usando, tem pessoas que têm uma habilidade com isso. Eu falo com o pastor, eu preciso aprender a mexer nesse negócio melhor. Mas em nome de Jesus, nesse ano de 2024, tanto o meu perfil quanto lá em Portugal, a gente vai trabalhar muito na internet. É a ferramenta gratuita que Deus tem nos dado e a gente precisa ocupar esse lugar. Então, não sei, querido, se você tem habilidade em alguma coisa, abre um canal no YouTube, abre um Instagram. Não sei se Deus te deu o dom de escrever, como temos aqui o pastorzão aqui, que é um escritor. Escreva um livro, faz alguma coisa, use as ferramentas que Deus tem dado na nossa era, mas espalhe essa mensagem. Espalhe essa mensagem. Em nome de Jesus. Uma outra oportunidade que Deus tem nos dado é a célula, meu amado. A célula não é um lugar onde a gente vai se reunir para apenas
Amém? Apenas, porque isso vai gerar muita comunhão, mas apenas melhores amigos. A célula é maravilhosa. Eu estava nessa semana na célula do Isaac. Que célula maravilhosa. Que clima gostoso. Mas se fechar só em nós mesmos ali, a gente perde o equilíbrio daquilo que é. Porque a célula, sim, ela tem várias funções. Adoração, edificação, comunhão. Mas uma das principais é o evangelismo. As células são bases missionárias espalhadas pela nossa cidade. A célula ela pode chegar onde a igreja não está chegando. A célula pode alcançar famílias que não têm condições de vir ao culto ao domingo. Mas ela está recebendo essa mesma palavra durante a semana, através dos pastores e líderes dentro dessas células. Então, quando você se envolve numa célula, fala, talvez eu não estou numa célula hoje, eu nem curto muito esse formato. Mas se você é um missionário, você fala, poxa, não é por mim. Posso até não gostar, mas eu vou me envolver lá e eu vou ver como eu posso servir para alcançar alguém, para consolidar alguém. Às vezes eu não tenho o dom evangelista, mas eu vou colar em alguém que tem. Ele ganha, eu consolido. Paulo e Barnabé. Faz alguma coisa, meu querido. Jesus estava debaixo do envio de Deus. Paulo estava embaixo do envio de Cristo. Os missionários estavam debaixo do envio das suas igrejas. Você também está debaixo do envio dessa igreja, meu querido. Da sua igreja. Você está embaixo do envio de Jesus, dos apóstolos e da sua igreja, do seu pastor. Quando você está numa célula, você está sendo um missionário. Sabe, tem pessoas que, para vender perfume, eles fazem células. Eles marcam reuniões e olha como eles são estratégicos. Eles marcam as reuniões, as pessoas chegam ali, naquela reunião. Eu já caí numa dessa, não era de perfume, era de um golpe mesmo. Graças a Deus, Deus me livrou desse golpe. Vou ter uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Olha que parece até uma pregação, né? Os caras parecem pregadores, os caras parecem evangelistas. Eu tenho uma oportunidade que vai mudar a sua vida. E eles falam com aquela empolgação, com aquela coisa, e eles vão bonitinho, né? Ó, pra você ver como a gente tem que aprender os caras vendendo perfume, meu, tá melhor que nós. E nós temos a mensagem que traz vida e salvação, e a gente está se escondendo nas nossas paredes. E eles falam, tem uma mensagem, vai ter uma reunião. Tal dia, tal hora, e aquela reunião enche. E você nem sabe o que é. Chega lá, eles fazem a reunião lá e apresentam aquele plano e tal, e dinheiro, e não sei o quê, e cruzeiro. E as pessoas, elas entram. Aí as pessoas falam, não tenho dinheiro, não, eu pago para você. Você percebe que eles gastam tempo, eles pregam com empolgação, eles investem dinheiro numa coisa que não vai salvar a vida deles. Você percebe que o que nós podemos fazer com a mensagem da salvação? Aí a gente tem a oportunidade de investir, a gente tem a oportunidade de abrir a nossa casa, a gente tem a oportunidade de ir carregando a mensagem que vai transformar vidas e a gente não faz. Em vez de ser a grande comissão, às vezes a igreja abraça a grande omissão. Isso precisa mexer com a gente. E quando eu falo igreja, eu falo no geral, tá? Porque nós temos feito, muitas pessoas têm feito, muitas igrejas têm feito. Mas essa é uma mensagem geral. Que nós precisamos nos conscientizar o nosso próximo, compartilhar essa mensagem nas nossas redes. Porque a igreja precisa se movimentar. E aí eles fazem essa reunião. E aí, fora aquelas pessoas que estão ali, sabe o que eles fazem? Eles pegam, isso aqui, ó, se o líder de célula ele é esperto, ele já está pegando a sacada. Ele já está pegando essa dica aí de missionário aí com os vendedores de perfume. Eles juntam as pessoas e ele fala assim, ó, me dá 3 nomes aí de pessoas que a gente pode entrar em contato. E aí tem, sei lá, 10, 15 pessoas ali que já vira 45, 50 e eles vão alcançando as pessoas. E o que nós estamos fazendo nas nossas células? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor? Quero desafiar você. Se você não está numa célula, procure uma célula. Procure um lugar onde você pode fazer parte. Ó, eu não sei
evangelizar, eu não sei como fazer, mas eu sei que vocês estão fazendo alguma coisa aqui. Quero fazer parte desse negócio aí. Me envolve aí nesse meio. Eu quero ser usado. Eu não sei falar direito, eu não toco, mas minha casa tem uma sala que dá para comportar aí uma célula. Eu não tenho uma casa legal, mas eu tenho um carro. Se precisar de alguém ir buscar alguém. Isso é estar envolvido na missão. É usar os recursos que você tem para cumprir o seu chamado. Sendo testemunha. É muito interessante isso, que a gente gosta de recitar aquele texto de Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas você sabe o contexto que Paulo está falando aquilo? Ele está falando no sentido real. O viver era se ele fosse solto. E o morrer era se ele fosse condenado. As prisões romanas, ele não estava cumprindo pena. Geralmente as prisões de Paulo, eles eram retidos por alguma denúncia para aguardar um julgamento. Ele estava aguardando o julgamento. E esse julgamento, como pouco tempo depois, Paulo morreu um pouco tempo depois de escrever essa carta aí, em 60 e alguma coisa, ele sabia que estava chegando o tempo, e aquela poderia ser a última carta dele. Então, quando ele fala, o viver é Cristo e morrer é lucro, era real. Não é uma coisa que eu falar aqui no Brasil, o viver é Cristo e morrer é lucro. Que para mim, morrer por Jesus, na nossa realidade dentro do Brasil, é uma hipótese muito distante. Mas nós podemos, não literalmente como Paulo, mas nós podemos morrer dessa maneira. Às vezes, deixando de lado um descanso a mais que a gente teria, um dia a mais que a gente poderia estar assistindo uma série, de estar envolvido numa célula, de estar em lugares que talvez a gente não gostaria de estar, em eventos sociais às vezes, porque ser testemunha é isso. Ser testemunha é testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Só que as pessoas elas vão ouvir ou ver o evangelho na sua vida se você se relacionar. Se você estiver em contato com pessoas. Só que às vezes, o que a gente quer fazer? A gente quer, na minha folga, pezinho pro alto, sofazão estirado. Eu tinha um sofá que abria assim. E a gente quer, vira uma cama. E aquele sofá te abraça, liga uma série e eu quero ficar de boa. E você tem direito a isso sim. Estou falando que você vai se privar de tudo, de todo o conforto e descanso. Não é nada disso. Mas você pode dedicar dias para estar, às vezes, num aniversário de alguém, para você ser testemunha lá. Num café lá da empresa. Fala, não gosto dessas coisas. Sou crente agora. Agora só vou na cela e no culto de domingo. Como é que você vai testemunhar desse jeito? Então nós precisamos estar no mundo. Nós não somos do mundo, mas precisamos estar no mundo para sermos testemunhas. Alguém disse uma frase que ela está meia certa. E talvez você pode até não concordar comigo, mas eu vou tentar te explicar o melhor possível. Alguém disse: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso está meio certo. Por quê? As atitudes são importantes? Extremamente importantes. As ações, elas são relevantes para a mensagem do Evangelho? Extremamente relevantes. A moralidade, um comportamento moral, faz sentido dentro do Evangelho? Faz sentido. Mas a Bíblia diz que as pessoas vão crer, elas serão salvas, se elas confessarem, elas crerem no seu coração e confessarem com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E como uma pessoa vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você pagando as suas contas em dia? Elas não vão. Elas não vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você não falando um palavrão. Elas não vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você não sendo fiel à sua esposa e ao seu casamento. Tudo isso valida o locutor que vai carregar a mensagem que está contida em Filipenses capítulo 2, 5 ao 11. Isso vai validar o locutor para que elas ouçam.
a obra salvífica de Jesus. E aí sim elas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí sim elas serão salvas. Então muitas pessoas já estão se escondendo nisso. Elas estão em lugares onde Deus está colocando elas, no trabalho, na escola, na sociedade. Ela fala, não, se preciso use palavras, eu estou sendo o evangelho vivo. Estou pagando minhas contas em dia, estou fazendo meu trabalho. Não faz mais que a sua obrigação. Eu conheço um monte de pessoas que não creem em Jesus e são mais moralmente corretas do que eu. Eu aprendo com elas. Queridos, nós precisamos ser revestidos de ousadia. Para que nas oportunidades que Deus nos dá, nós precisamos pregar essa mensagem de Filipenses capítulo 2. O Deus que se fez servo e morreu por mim e por você. Você não precisa subir num coreto e começar a gritar na praça. Mas na onde Deus tem te colocado, eu tenho certeza que tem havido oportunidades de você abrir a sua boca. Semana passada eu estava em Bragança estou fazendo aqui uns bicos. Aqui eu posso falar essa palavra, né? Quem sabe do que eu estou falando. Com o Léo na marcenaria. E nós estávamos lá em Bragança montando um móvel. E de repente a mulher começa a conversar com outro rapaz lá. Não, porque eu estou buscando a Deus. Estou buscando a Deus e tal. E começou a conversar ali e tal. E a gente na nossa. O que eu estou falando? Você não precisa nem ser invasivo. Apesar que às vezes ser é bom também. Mas não precisa nem ser. Olha como Deus age. E aquela pessoa comentou, daqui a pouco eles chamaram nós para conversa. Aí eu e o Léo, é o seguinte, chegamos, já entramos e anunciamos Jesus. Pegamos aquelas pessoas que elas não eram cristãs, elas estavam buscando a Deus da forma que elas achavam que estava certo, mas elas estavam buscando a Deus, às vezes por caminhos errados. E nós só enxerimos o caminho certo. O único caminho é Jesus. Esse vazio que você está aí dizendo que precisa se preencher e você já preencheu, querido, Deus colocou a eternidade em nós. E só Jesus, você vai ter realização somente em Cristo. É isso. Marcos 15:16, indo, pregue o evangelho a toda criatura. Indo, aonde você estiver, pregue o evangelho. Seja moralmente correto, pague as suas contas em dia, seja o melhor funcionário da sua fábrica, da sua empresa. Seja um bom patrão. Paulo, nas suas cartas, Colossenses capítulo 3, Efésios, vai dar exemplos práticos de como nós devemos agir na nossa vida prática. E devemos sim. Mas as pessoas só vão crer que Jesus Cristo é o Senhor com a mensagem do Evangelho. Então seja testemunha. É interessante que a palavra mártir, ela quer dizer isso. A gente olha para os mártires na história e talvez, infelizmente, eu não sei, ainda dá tempo ainda. Talvez eu não seja um mártir. Eu poderia ser, dá tempo ainda, eu acho. Deus me mandar ir para uma Coreia, para uma China e eu morrer por lá. Sei que Deus quer fazer. Talvez nós não vamos ser um mártir histórico. Mas no sentido da palavra, que no grego vem de martíria, que é testemunho de fé, nós podemos ser. Sabe, Deus não restaurou a sua vida, não tirou das drogas só para te fazer feliz. Mas é de fazer você uma testemunha viva. Deus não te libertou só porque você é bonzinho, porque Ele teve dó de você. Mas é para você ser uma testemunha viva. Então, meu amado, esse é o desafio para nós. Testemunho. O Deus missionário habita em nós. Então vamos dar sequência a essa missão em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. É muito interessante que Filipenses vai dizer isso. Algumas traduções dizem, tem o mesmo sentimento que houve em Jesus. Outras dizem, tem a mesma mentalidade que houve em Jesus. A NVT e a NVI vai traduzir como atitude, e todas estão certas. Porque no grego não existe uma palavra para traduzir a intenção do autor. Mas o sentimento, dentro da cultura, da mentalidade judaica,
o sentimento, o conhecimento, não fazia sentido eles coletarem uma informação e só carregarem aquela informação. Isso com o pensamento grego faz sentido. Hoje nós temos muita teoria. Eu tenho teoria sobre marketing digital, mas eu não sei levantar nenhuma campanha. Mas quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo nesse sentido assim: as informações, elas precisam ser postas em prática. Nós não podemos receber as informações e guardá-las como uma teoria. E é por isso que a NVI e a NVT traduziu por atitude. Tenha a mesma atitude. Então todas essas informações, esses dados, essa palavra que você recebeu hoje, não serve para você apenas armazenar na sua mente, no seu coração. Não serve para isso. Mas o desafio é: tenha a mesma atitude. Haja que houve em Jesus. Tenha a mesma atitude do Deus que saiu do lugar onde ele estava para cumprir uma missão. Então o desafio é hoje: saia do lugar onde você está. Eu não sei que lugar que você está, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, às vezes dentro da sua célula, dentro da igreja. Eu não sei como está a sua vida missional. Talvez Deus vai te chamar para missões transculturais. Talvez Portugal está recrutando também, viu? Talvez Deus vai te chamar para o Brasil. Mas talvez você saiu da onde você estava, seja São Paulo, Paraná, Nordeste, para uma missão poderosa aqui em Extrema. Então, tenha a mesma atitude do Deus missionário. Amém? Amém? Glória a Deus! Querido, imagina, se 12 homens mudaram a história do mundo, imagine uma igreja como essa, tendo a consciência missional. O que pode fazer numa cidade como Extrema? Deus pode te usar poderosamente. Ele só quer ouvir uma coisa: eis-me aqui. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Pai, que também mexe comigo e precisa mexer. Cada dia mais eu quero me alinhar aos seus propósitos, Senhor. Mas não sozinho, mas com a tua igreja, Deus. Nós queremos, ó Senhor, espalhar a mensagem que nos impactou. Nós queremos compartilhar, Senhor, meu Deus, o evangelho que mudou a nossa vida, a nossa história. Nós queremos ser os mártires desse tempo, Senhor. Então, leva-nos. Leva-nos aos cativos. Leva-nos aos oprimidos. Gera oportunidade, Senhor, nos ambientes onde o Senhor tem nos colocado. Senhor, meu Deus, usa as nossas células, ó Pai. Se for da tua vontade, Senhor, para que espalhe o teu evangelho, realize milagres, Senhor. Traga a existência de milagres nos nossos cultos, nas nossas células, para que a mensagem chame a atenção, Deus querido, do perdido. E, Senhor, meu Deus, aquele que está deprimido, aquele, Senhor, meu Deus, que está cansado, aquele, Senhor, meu Deus, que está desenganado pelo falso evangelho, possa, Senhor, meu Deus, encontrar o verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Por isso, leva-nos, Senhor, meu Deus, movimenta a tua igreja, leva-nos, ó Senhor, meu Deus, a essas pessoas, e que nós possamos, ó Senhor, pela tua graça, impactar a nossa geração, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço e te louvo. Amém e graças a Deus. Se você quiser e se você puder, aplauda o Senhor com a sua melhor salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Bênção de palavra, hein? Amém? Quem foi edificado aí da glória a Deus? Agora não é só ser edificado, meu irmão, é praticar. E eu bato na tecla, nossas células é o nosso campo missionário, vamos para cima.